YouTubers que não voltaram pra casa. Cara, é longo, mas vamos? O YouTube é uma enorme rede de criadores de conteúdo. Muitos YouTubers constroem suas vidas com os ganhos dessa plataforma. Inúmeras histórias são criadas ou vividas somente para serem compartilhadas aqui. E, infelizmente, por vezes, acompanhamos também o fim de muitos canais. Mas a pior forma de um canal chegar ao fim é quando o criador perde a vida, deixando a página de vídeos parada no tempo. Os inscritos, que nunca mais receberão notificações, podem apenas assistir vídeos antigos com um aperto no peito. Se eu morresse, chat, vocês iam se desinscrever, cara? Eu ia ficar muito triste. Não se inscreve não, vai, que eu ressuscito. Ô, louco, galera. Imagina que insano na mesma hora. Ô, louco, cara. Você ia perder a experiência. Imagina se eu não tenho um vídeo programado pra daqui a 5 anos. E aí eu morro. E aí você recebe a notificação. Ah, o plim! Selbit postou um novo vídeo. Caralho. Loucura. Você ia perder a chance de ter... Se eu fosse vocês, ligava a notificação agora, inclusive, galera. Vai que eu morro. Ligue a notificação imediatamente. Caso eu morra, você já recebe os updates. Existem YouTubers só pra não perder a chance. Que inspiram as pessoas. Parece exagero, mas muitas vezes seus vídeos ajudam quem está passando... O gênio do engajamento. Notificação póstuma insana, tá? Garante que a live não é gravada? Não, vou sempre ficar 2 passos à frente. Você não sabe, às vezes isso aqui é tudo gravado. Às vezes eu programei várias contas de bot pra mandar mensagens no momento em que eu tô respondendo agora um baita predict, tipo essa aqui. Será que existe essa conta mesmo ou será que eu só não programei uma conta pra mandar essa mensagem? Enfim, deixa eu voltar, pessoal. Vamos voltar porque vamos lá. Podem apenas assistir vídeos antigos com um aperto no peito. Existem YouTubers que inspiram as pessoas. Parece exagero, mas muitas vezes seus vídeos ajudam quem está passando por um momento difícil. Questões familiares, doença, falta de dinheiro. Distrai a cabeça, né, cara? Esses problemas podem ser esquecidos e aliviados, mesmo que por um curto momento, ao acompanhar um bom conteúdo e a história de um ídolo se tornando grandiosa. Eu sou o Brian Hemmendorfer e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Como criador de conteúdo, hoje eu vou lhe contar algumas histórias de colegas de plataforma. Mais especificamente, vamos conhecer alguns YouTubers de aventura ou exploração. Ele Mariana brasileiro, é verdade, né, caralho? Que nunca retornaram para casa. A Área 51... A Caverna M. Um mistério na caverna? Eu gosto disso. É de longe o lugar mais emblemático quando o assunto é mistério e ufologia. Ela opera como uma instalação altamente secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada ao noroeste de Las Vegas, em Nevada. Ao longo das décadas, a instalação tem sido o foco de inúmeras conspirações envolvendo vida extraterrestre. Outra que também chama a atenção é a base aérea de Nellis, localizada em Nevada e famosa por ser o centro de guerra da Força Aérea dos Estados Unidos e também o local de residência de Thunderbirds, o esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea do país. E agora também o Paraná com o nosso mano Mike Leão, a trindade alienígena do mundo. Então, é com todo esse contexto que contei até aqui que somos levados para meados de 2014, quando uma história ganhou a atenção dos internautas. Na caixa de comentários de um vídeo de um YouTuber que alegava ser filho de um técnico da Área 51. Ok. Um usuário Mano, o clássico, meu pai trabalha na Sony e eu já tenho o Play 6 em casa. Chamado Snake Beach McGee ganhou destaque dizendo que havia descoberto algo estranho na Cordilheira Chip, nos arredores da base aérea de Nellis. No comentário, ele alegou ser um caminhante experiente e que em uma de suas aventuras havia se deparado com a entrada de uma caverna. Essa entrada em questão, estranhamente, possuía o formato da letra M. Em suas palavras, ele costumava entrar em todas as cavernas que encontrava, mas quando tentou se aproximar daquela, seu corpo começou a vibrar e quanto mais próximo chegava, mais seu corpo reagia. Em seguida, um medo anormal dominou ele e fez sair da área. M de Mike Leão ou de Mike TV? Para, chat, parece que esse bagulho realmente aconteceu. Em seguida, um medo anormal dominou ele, o que fez sair da área. O Mr. M. De acordo com seu relato, era uma das experiências mais estranhas que já havia acontecido. Obviamente, o seu comentário chamou a atenção de todos os que... Mano, esse post que o cara pegou é no Discord? Eu tô maluco. Isso é Discord, não? Em 2014? Ah, não, é YouTube, pode crer, viajei. Começaram a incentivá-lo a revisitar o lugar. Mas era um YouTuber... Esse pai, ele virou YouTuber pra gravar, né? Porque é o cara só comentando.
e ele aceitou o desafio. Mas antes de continuarmos, quem era o homem por trás desse perfil? Bem, seu nome era Não, pô, tá lá, é um cara... Achei que era tipo só um jovem inventando uma história. O cara realmente é um cara mais velho. Kenny Witt, de quase 50 anos. Durante boa parte de sua vida, Kenny havia atuado como técnico de serviços em uma empresa de café. Depois deixou o trabalho para tentar ser inventor. Naquele período, ele desenvolveu uma versão melhorada de um porta-papel higiênico para o reality show Tanque dos Tubarões. Kenny era um homem criativo, mas Qual que é a ideia dele? Não é bagulho de puxar a mola? Isso já existe, não? Lore insana. O cara tem um backstory insano, tá? uma disso Ele fez um segurador de papel higiênico no Shark Tank. Ele que inventou. Mas isso existia quando era criança, pô. caminhadas pelos desertos, onde acampava sem o uso de GPS, bússolas ou mapas. Sua namorada, Será que foi ele que criou mesmo? Ele tem 50 anos, verdade. Vamos ver. Sherion Pilgrim, costumava acompanhá-lo. Contudo, Kenny era um homem bastante peculiar. Por exemplo, em 2014, ele tentou vender sua casa, mas não teve sucesso nisso porque possuía uma condição. O comprador seria obrigado a contratá-lo como zelador. Oxi, o cara quer vender a casa e continua morando na casa dele. Caralho, gênio, não? Ó, você compra minha casa, mas aí no contrato, eu continuo morando na casa, mas aí ela é sua. Mas aí eu fico nela, pode ser? Aí eu cuido dela, vai ficar bem cuidadinha. Tecnicamente ela é sua, mas eu que tô nela, pode ser? Vou falar aqui com os corretores, essa é uma boa ideia. Além de que a decoração da E residência aí você vai me pagando também um salário porque eu tô cuidando da sua casa, né, pessoal? Você acha que eu vou ficar de graça? Não, pô. Vou cuidar, se der problema de infiltração, vou resolver. só poderia ser alterada pelo próprio Kenny. Foi então que, no meio disso, ele fez aquele comentário no YouTube, passando a ganhar interesse das pessoas em seu próprio canal. E daquela vez, agora com espectadores e audiência, ele decidiu fazer uma segunda jornada em busca da caverna. Com sua câmera em mãos, Kenny gravou a tentativa, levando consigo ainda uma arma, Ruger 9mm e itens para ajudá-lo na busca. Ok. De acordo com Kenny, a entrada da caverna M estava nivelada com o solo, Pô, mas ele não gravou, não tirou nenhuma foto, nada da caverna, cara. o que tornava fácil de não ser vista, embora já houvesse passado pela região. Parece muito uma história sci-fi, né? O cara achou uma caverna que parece um M. E aí, parece muito uma história de Doctor Who. Que aí tem algum twist de algum personagem de 2 temporadas atrás que começava com M e ele mora nessa caverna. Desson encontrava e se apresentou um pouco frustrado. Assim, em conseguir apresentar nenhuma evidência da existência da tal caverna, os espectadores passaram a questioná-lo nos comentários. Algumas pessoas que diziam ser caminhantes experientes o chamaram de mentiroso, alegando que já haviam passado diversas vezes pela região e que nunca viram a suposta caverna M. Porém, houve pessoas que realmente acreditavam nele e o incentivaram a fazer uma terceira busca. Ok. Mas de acordo com algumas fontes, houve um usuário chamado LemmyKillMister que o aconselhou a não tentar novamente. Em seu comentário, ele enfatizou... Cara, tipo assim, esses são os prints reais, eu imagino. Mas o nome do cara é LemmyKillMister. É um personagem do Kojima, caralho. Kojima, precisamos de um assassino. Não se preocupe. E o cara sumiu. Mano, ele respondeu o cara que se chamava Snake Beach. E aí o Killmister falou, não vai nessa caverna, você vai se arrepender. E o cara desapareceu. O que tá acontecendo, cara? O Kojima tá escrevendo essa porra desse mistério aqui? Caso encontrasse a tal caverna, não deveria Impressionante. porque jamais voltaria. Mas Pera, o nome dele é Snake Beach e o meu é Cell Beach. Tem alguma coisa estranha aí. Kenny parecia estar disposto a provar a existência da caverna. Quase um mês depois, no dia 10 de novembro, Se um cara chamado Leonardo Mata-Homens fala pra eu não entrar numa caverna, acho que eu não vou entrar, caralho. de 2014, ele disse à sua namorada e a pessoas próximas que estava indo para uma viagem noturna. E ele não especificou para onde iria. E após alguns dias sem notícias, Sherion informou às autoridades sobre o seu desaparecimento. As investigações logo apontaram para o deserto da Cordilheira Chip, fazendo com que um grupo de voluntários, formado por dezenas de pessoas, vasculhassem toda a região. Em pouco tempo de busca, o celular de Kenny foi encontrado Acharam. próximo de um poço vertical de uma mina antiga. Puto, o cara caiu. De acordo com as fontes, isso não significava que Kenny teria entrado na mina, Ué. mas aquele era o ponto final do rastro dele. Curiosamente, a região do desaparecimento de Kenny também é conhecida por ter sido utilizada no passado pelos militares para descarte de produtos químicos. Cara, isso é muito uma história sci-fi, que porra é essa? Tem alguma criatura monstruosa mutante na caverna M. M de mutante. Porra, que é isso? Ah, Kojima, você foi longe demais, cara. O que tá acontecendo? Bem como a existência de rumores de que o local era ponto de encontro para negociações relacionadas a drogas e a descarte de corpos, fatos que aumentaram o mistério por trás do desaparecimento. Algumas
Algumas buscas aéreas também aconteceram pela região, mas sem sinal algum do homem. Devido às notícias do desaparecimento, muitas pessoas passaram a comentar em seu antigo vídeo sobre sua busca pela Caverna M. E lá, a namorada de Kenny deixou um comentário. Sharion compartilhou que ela e Kenny haviam feito diversas caminhadas, mas que havia um mal presente na vida dele, a depressão. Segundo ela, Kenny nunca havia se consultado com um médico e não tomava medicamentos. Para ela, o celular foi deixado pelo próprio namorado, que não desejava ser encontrado. Não, parece, do que eu tô olhando por cima aqui, parece que ele tá dando vários sinais já. E ela tava até perguntando se ele não ia meter um louco nesse bagulho aí. Ele não levou a câmera com ele. Olha, ele não levou a câmera. Acho que ele vai falar, né? Ele vai traduzir. Além disso, era comum ele levar câmera para registrar suas caminhadas, mas daquela vez não levou nada consigo, sem a clara intenção de registrar algo ou provar a existência da caverna. A sua versão foi aceita onde... Ela falou que, mano, ele deixou a câmera em casa, ele não tinha intenção nenhuma de filmar nada. O cara, mano, foi pra não voltar mesmo, que merda. Registrar algo ou provar a existência da caverna. A sua versão foi aceita por muitas pessoas. Afinal, a história da Caverna M e a pressão dos espectadores podem ter causado um gatilho na mente de Kenny. Mesmo assim, a ausência de pistas sobre seu corpo continuou gerando perguntas e teorias de que os militares da base aérea de Nellis pudessem estar envolvidos. Contudo, nos dias de hoje, a teoria mais aceita é a de suicídio. De acordo com algumas fontes que encontramos, no passado o pai de Kenny havia tirado sua própria vida e foi ele quem encontrou o corpo. Diante disso, Kenny teria dito que se um dia fizesse o mesmo, ninguém jamais encontraria seu corpo. Além de que supostas investigações no computador dele revelaram buscas recentes ao dia do desaparecimento, onde Kenny havia feito pesquisas sobre suicídio e buscado diversas vezes pela frase "me ajude". Vale ainda mencionar que a arma dele não foi encontrada em casa. Pesou pra caralho. Indicando que ele a levou consigo. Muitos caminhantes ainda tentam localizar a Caverna M. Alguns ainda dizem ter encontrado formações parecidas, mas nada como descrito por Kenny, aumentando as chances de que a Caverna M nunca tenha existido, ou que fosse um lugar peculiar encontrado apenas por Kenny. Caralho, pesou, cara. Fiquei triste. Mano, no fim das contas, a gente tá vendo um vídeo de True Crime onde nenhum deles voltou pra casa. Então vai sempre terminar numa nota meio merda, né? Mas essa terminou numa nota especialmente merda. Thor Eckhoff ficou conhecido mundialmente como Apetor, um youtuber excêntrico e bem-humorado. Ele nasceu e cresceu na Noruega, um país caracterizado pelo frio e por suas paisagens pitorescas. Ou a caverna quebrou e não é mais um M. Caralho, agora é um K. Puta que pariu, a lenda urbana. Insano, tá? E repletas de neve. Antes da fama, Thor vivia uma vida comum. Ele trabalhava em funções administrativas e corporativas. Final de um curta de terror aqui. De Kill Mister. Não, pô, de Kevin, caralho, que é o nome do cara. A caverna que mata as pessoas e vira a letra delas. Insano, tá? Dá pra escrever um roteiro disso aí. Vive em empresas ligadas ao setor de tecnologia e comunicação. No entanto, Thor sempre quis algo a mais pra sua vida. Assim, em meados de 2011, já com quase 50 anos, decidiu criar seu próprio canal no YouTube, adotando o nome de Apetor. O seu primeiro vídeo famoso foi o ONTC Ice 2, que alcançou milhões de visualizações em apenas uma semana em que havia postado. Cara, desculpa que eu tô nessa ideia ainda da caverna que muda o nome. Tem um final perfeito de história, né? Você tem os personagens e tal, eles estão investigando essa caverna misteriosa, as pessoas desaparecem, e aí uma dupla de investigadores, o Jonas e o Leandro, e aí eles estão investigando, e aí termina o Jonas: Leandro, vem cá! Leandro! Aí ele não acha o Leandro. E aí ele vai na caverna, e a caverna tá em forma de L. E ele... e acaba. No vídeo, Thor é visto um SCP. É verdade, né? Parece uma história de SCP. Enfim, voltando, foco na história nova. Assim, em meados de 2011, já com quase 50 anos, decidiu criar seu próprio canal no YouTube, adotando o nome de Apetor. O seu primeiro vídeo famoso foi o ONTC Ice 2, que alcançou milhões de visualizações em apenas uma semana. Ele tá pelado tomando vodka na neve, é isso? Que havia postado. No vídeo, Thor é visto deslizando pelo lago congelado, meu Deus do céu, patinando e mergulhando. Cara, me pergunto por que esse maluco morreu, galera. Me pergunto por que ele nunca voltou pra casa. O boom foi repentino, mas Thor logo decidiu administrar o canal e para isso fundou a Apetor Film, que utilizou para produzir seus vídeos. O seu próximo vídeo famoso foi o intitulado On the Sea Ice Tree, onde ele aparecia nadando até uma balsa para comprar álcool no meio do inverno. Não é possível, cara.
Mais tarde, no 8º episódio de uma série do seu canal chamada On the Ice, Thor aparece esquiando no gelo com a ajuda de uma motosserra, além de abrir um buraco no lago com ela. Sua maneira descontraída e até insana de lidar com o gelo fez com que pessoas passassem a acompanhá-lo. Em poucos anos, o canal alcançaria 4 Cara, é o Everson Zóio finlandês, né? milhões Que porra é essa, cara? visualizações. Embora fosse muito mais conhecido ao redor Everson Ice. do mundo do que propriamente em seu país. Curiosamente, embora Galera, não consigo nem imaginar como que esse cara morreu, pessoal. Pra mim, tem que ter um twist insano aqui, galera, pra fazer sentido aqui. fosse um homem repleto de energia e busca por adrenalina, em seus vídeos ele mencionava que vivia sozinho em sua cabana. Mano, Everson Ice. Porque Ice de olhos e Ice de gelo. Puta que pariu, Kojima, o que você fez? Cercado por natureza e bem longe dos centros urbanos. Ele falava com naturalidade sobre passar dias sem ver ninguém. Com isso, Thor se tornou uma figura cult, especialmente entre comunidades que valorizavam A os figura seus- cult é forte, cara. Ô, galera, hoje vamos nos reunir para discutir as pesquisas acadêmicas sobre o humano finlandês que nada pelado. a vida simples, a espontaneidade e a conexão com a natureza. No entanto, esse estilo de vida que tornava ele famoso também era frequentemente criticado por representar riscos. Mergulhar repetidamente em águas congeladas, muitas vezes sozinho, sem supervisão, alcoolizado ou sem equipamentos de É norueguês? Ah, me informaram errado aqui. segurança adequados fazia de seu projeto uma prática potencialmente fatal. Thor parecia consciente desses riscos, mas nunca demonstrou medo. Alguns críticos até mesmo classificam seus vídeos como artísticos, sendo comparado até ao Mr. Bean, devido Cara, por um momento, caralho, cara, o meu cérebro completou diferente. Cara, vocês não acham que o Mr. Bean deve odiar o Mr. Beast? Que ele roubou 90% do nome dele, cara. Ele deve ter um ranço lá no fundo. Toda hora a galera ele tá andando nas ruas, Mr. B. ao seu humor silencioso, mas bem efetivo. No dia 22 de novembro de 2021, Thor publicou um vídeo intitulado de Não Estou Morto. Caralho, mano, ele quase teve uma visão insana aqui, tá? Tá passando muito perto. Tenho 57 anos hoje. O vídeo atuava mais como um episódio em uma série que ele publicava todos os anos, comemorando seu aniversário. O tom do vídeo Meu Deus do céu, que susto, caralho. era o esperado de Thor. Contudo, 5 dias depois, esse vídeo passaria a ser uma espécie de carta de despedida. Meu Deus. Isso porque no dia 26 de novembro daquele ano, uma pessoa ouviu gritos de socorro na barragem de Jacobs, em um lago a oeste de Kongsberg. Quando a ajuda chegou, os mergulhadores tiraram um homem de dentro do lago congelado e realizaram tentativas de reanimação, mas sem sucesso. Em seguida, levaram ele urgentemente de helicóptero para o Hospital Universitário de Ullevål, em Oslo, na Noruega. Bom, No dia seguinte, a notícia foi dada. O sujeito que havia sido resgatado no lago era Thor Eckhoff, de pesou de novo? Ah, mas pesou muito menos, na minha opinião, porque esse aqui, o cara, tipo assim, o cara tava fazendo umas maluquices, ele sabia onde ele tava se metendo, tá ligado? O cara procurou e achou. 57 anos. Tipo, é uma merda que aconteceu, mas o cara tava buscando, uma hora ele encontrava. Felizmente não havia sobrevivido. Segundo as informações oficiais, tratava-se de um acidente causado pelo frio extremo e pela dificuldade que Thor teve de sair da água gelada. Ele estava sozinho no momento do ocorrido, como em tantas outras vezes. A notícia provocou muita comoção. Comentários inundaram seu último vídeo, incluindo de artistas famosos como Alan Walker. Após sua morte, alguns questionaram o estilo de vida de Thor, mas a comunidade defendeu sua memória, alegando que ele viveu exatamente como quis, até o fim. Thor nunca romantizou a morte, sempre deixando claro que sabia da sua presença, mas que não tinha medo. Ele parecia aceitar a Esse fragilidade cara morreu como viveu. da vida como parte de um jogo divertido que havia criado. Storm Debiel era um jovem belga de apenas 22 anos que costumava cruzar o norte inóspito da Suécia com seu marcante Peugeot 307. Segundo a maioria das fontes, ele tinha dificuldades de criar laços com pessoas e preferia passar boa parte de seu tempo sozinho. Justo, Seu pai mochileiro. havia percebido isso logo cedo e ajudou na remodelação de seu carro. Cara, acho que pra viver nesse estilo de vida nômade, não tem como você se apegar fácil às pessoas, cara. Onde retirou os assentos e instalou um colchão para que seu filho pudesse, em situações extremas, utilizar o veículo como porto seguro. Certa vez, a avó de Storm perguntou a ele o motivo dele se aventurar naqueles lugares isolados. A sua resposta foi simples: pouquíssimas pessoas e muita natureza
resumiu ele. E seu amor pela solitude fez com que, no dia 3 de agosto de 2024, ele criasse um canal no YouTube, onde compartilhava trechos de suas viagens, focando na reprodução ASMR de sons da Mas fogueira. o que isso tem a ver com a Caverna M? Cara, a gente já tá em outra história já. São várias histórias. O cara tá tentando achar onde tudo se conecta, né? O plot twist. No final, o cara vai sair dentro da Caverna M. E da natureza, Storm acampava sempre próximo de seu carro, utilizando uma barraca e uma Pega esse face card, galera. Uau. lona. Em dias de céu estrelado, ele optava em dormir a céu aberto. Seu roteiro costumava ter um padrão. Caminhava, montava acampamento, fazia fogo, fervia água e cozinhava. Em um vídeo é possível vê-lo também lendo livros. Suas Performático aí, né? Tava meio performando um pouco aí. estadias na natureza eram gentis e leves. No entanto, houve um dia em que a natureza cobrou o preço para ser apreciada. Afinal, ela não mede a força de ninguém. No final de outubro de 2024, Storm decidiu viajar para a região florestal de Jokkmokk, na Suécia. Um dia antes, ele havia apresentado seu plano para sua mãe, contando que permaneceria alguns dias acampando Não pode mais ler livro hoje em dia que é performática. O cara tava lendo um livro na frente de uma fogueira no meio da floresta se gravando. Aí acho que é um pouco mais performático, cara. quase 15 quilômetros de distância de seu carro. Embora a distância De costas pra câmera ainda. preocupasse a mãe, Storm costumava estar atento e não permanecia longe de seu veículo caso o clima estivesse perigoso. Gato? Obrigado, cara. Hoje eu tentei me arrumar um pouco melhor mesmo. Assim, no dia da viagem, ele parou seu carro no estacionamento próximo da ponte Cito Alves Bron. De lá, seguiu uma trilha para o oeste, até a reserva natural de Ultevis Fjalurskog. Ele tentou pra caralho aí. Eu também não... Mano, mérito pela tentativa, pelo menos, tá? Segundo algumas fontes, no primeiro dia o tempo estava bom e possivelmente Storm dormiu a céu aberto como de costume. A previsão do tempo não indicava nenhuma tempestade, mas poucos dias depois da chegada de Storm, houve a previsão de uma tempestade de neve com ventos superiores a 100 km por hora. Não se sabe ao certo se Storm tinha conhecimento dessa previsão, Pô, mas o nome dele... Kojima, o que foi que você fez? Cara, não é possível. aparentemente não. Isso porque ele ainda permaneceria mais 2 dias na região, Não é possível que o cara que chama Storm morreu numa tempestade, maluco. a fim de cumprir seu roteiro. Na segunda-feira, do dia 28 de outubro de 2024, ele se encontrava a 14 quilômetros de seu veículo. Algo que fortalece ainda mais o seu desconhecimento da tempestade é de que, naquela altura, ele estava a menos de 3 quilômetros dos chalés da SF Acts Mountain, onde ele poderia ter optado em ficar, porque dificilmente chegaria a tempo até seu carro. Porém, Storm permaneceu em seu trajeto a fim de concluí-lo, mas foi impedido pelo início da piora do clima, algo que obrigou ele a firmar acampamento. Assim, ao anoitecer, ele enviou uma mensagem para sua avó dizendo que estava nevando muito, mas que sobreviveria. Storm também gravou um vídeo para seu amigo Red mostrando flag. sua barraca, seus sapatos e sua mochila cheios de neve. Durante a gravação, ele menciona que a situação pioraria ao anoitecer. Seu amigo chegou a avisá-lo para retornar para o carro, mas Storm não se apresentou preocupado. Mais tarde, seus Mas o nome do cara é Storm de Boa. O cara achou que ia ficar tudo de boa. familiares relatariam que aquela atitude era comum. Ele nunca tinha medo. Desse modo, durante as primeiras horas da madrugada de Ele era youtuber, né? Ele postava as coisas no canal, é verdade. segunda para terça, o SOS Alarm, serviço de emergência da Suécia, recebeu um chamado do Personal Locator Beacon de Storm e utilizaram um número de telefone cadastrado para tentar contato, mas não conseguiram. Esse equipamento tem como função enviar um sinal de socorro via satélite para agências de busca em casos de emergência, utilizado especialmente por pessoas como Storm. Infelizmente, devido às condições da tempestade de neve Mano, que o cara foi tentar tirar um... Todo mundo falou pro cara não ir, o cara tentou tirar X1 com a porra da tempestade. atingia a região do pedido de ajuda, o SOS Alarm não pôde começar a trabalhar nas buscas. Conforme a previsão, naquela madrugada os ventos estavam atingindo 93 km por hora e a visibilidade era quase zero, fazendo com que fosse impossível o envio de ajuda aérea. Além disso, também não puderam enviar uma equipe por terra porque a O neve cara foi era pesada performado demais. demais. Com isso, foi somente às 10 horas da manhã do dia 30 de outubro, 2 dias depois, que o helicóptero foi enviado, quando os ventos já haviam diminuído. As buscas duraram apenas 45 minutos, pois o corpo de Storm foi logo encontrado. Segundo as informações, ele estava a 2,6 quilômetros do local em que possivelmente havia acampado. As análises posteriores atribuíram sua morte à hipotermia. A principal teoria
aponta que Storm, já desorientado pela hipotermia, tenha entrado em desespero e resolvido deixar seu acampamento em busca de ajuda. Isso é algo bastante comum porque o frio extremo congela... Debow significa carrasco, então o nome dele é Tempestade Carrasco. Corpo e Não, que isso? Oda é gênio, cara. confunde a mente, distorcendo decisões e muitas vezes empurra as pessoas para escolhas fatais, mas nada é certo. O que se sabe é que aquela noite fria foi traiçoeira. De acordo com as fontes locais, árvores foram arrancadas do chão pela força da tempestade. Acredita-se também que a tenda de Storm pode ter sido levada pelo vento. E se isso aconteceu, talvez ele simplesmente não tenha tido escolha a não ser andar em direção ao carro que estava longe. A temperatura marcava cerca de 6 graus negativos, enquanto a sensação térmica despencava para algo próximo de 16 graus negativos. Vale mencionar que seus pés e a parte inferior das pernas estavam congelados quando foi encontrado. Curiosamente, as suas mãos estavam intactas, algo que possivelmente aconteceu devido aos aquecedores térmicos que costumava levar consigo. Em contrapartida, foi descoberto que seu nariz estava quebrado, indicando que Storm havia caído devido à força do vento ou que algum objeto possa ter voado em sua direção durante a tentativa de retornar ao veículo ou até mesmo enquanto estava na tenda. Seus familiares e as autoridades tentaram localizar alguns dos equipamentos dele, incluindo a barraca, mas nada foi encontrado. No fim, os detalhes exatos sobre seu último momento se perderam naquela tempestade. Na época de sua morte, o canal de Storm ainda era muito pequeno, contando com um pouco menos de 2.000 inscritos. Após sua morte, ele alcançaria mais de 12.000 inscritos. Sua Aí, família... os caras fizeram o que eu falei lá no começo. Os malucos se inscreveram pra ver se saia mais coisa, porra. E vocês me criticaram. optou em deixar o canal preservado para servir como memorial e advertência sobre os perigos da natureza. Seus familiares consideram que, embora sua morte tenha sido trágica, o conforto está no fato de que Storm morreu fazendo aquilo que desejava para sua vida. Ele só sumiu esse aqui. É Finn Creaney. Ele tinha apenas 33 anos. Todos europeus até agora, né, cara? Quando desapareceu sem deixar rastros em um local pacato da Escócia. Finn era especialista em sobrevivência e criador de conteúdo. Natural da região de Pitcairn, ele foi o fundador da Wildcat Bushcraft, uma escola de sobrevivência ao ar livre para crianças e adultos. Seu trabalho envolvia desde técnicas básicas de orientação até conhecimentos mais avançados, conhecidos como bushcraft, um conjunto de práticas que inclui coleta de alimentos na natureza, caça, The Forest live action, né? Construção de abrigos com materiais naturais. Segundo as fontes, ele possuía um jeito calmo e didático, fazendo com que ao longo do tempo recebesse muito respeito dentro da comunidade. Cara, não parece nada com o Markiplier, você tá viajando. Mas, a fim de alcançar mais pessoas, Finn decidiu criar um canal no YouTube com o mesmo nome da escola, onde compartilhava gratuitamente seus conhecimentos com o restante do mundo. E os alunos que pagavam que se foda, né? Porra, o cara vai lá, faz o curso, chega em casa, a aula dele tava de graça no YouTube, porra. Foi esse ato que culminaria em uma misteriosa e prematura tragédia. O mistério começou no dia 25 de março de 2021, quando Finn pôs em prática o plano... Que momento ele entra na caverna M? Galera, não é um universo cinematográfico, são histórias reais. ...de caminhar cerca de 72 quilômetros até a pequena vila de Gospai, ao sul da Escócia. O seu objetivo era aproveitar o trajeto para registrar técnicas de sobrevivência. O cara foi pra vila chamada Adeus Fantasma e sumiu, galera. Até onde nós iremos viver nessa realidade aqui? Os caras estão forçando demais já o roteiro. Seu canal no YouTube. Para isso, Finn iniciou seu trajeto nas proximidades do lago Loch Nobber, na região de Sutherland, ao norte da Escócia. Ele sabia que levaria mais de um dia para completar o percurso e sua família também tinha plena consciência disso. Por esse motivo, o fato de ele não chegar ao destino no primeiro dia não deixou ninguém preocupado. No entanto, depois de 3 dias sem notícias, Mark Kinney, pai de Finn, entrou em contato com a polícia e registrou um boletim de desaparecimento. A sua teoria era de que seu filho pudesse ter quebrado o celular ou que tivesse apenas se perdido. De qualquer maneira, as buscas começaram rapidamente, concentrando-se nas áreas ao redor do lago Loch Nobber. Equipes policiais, voluntários e especialistas vasculharam boa parte da região, mas sem sinal algum. Será que ele foi dar um mergas e se perdeu, cara? Enfim, nos próximos meses, trilhas foram analisadas com cuidado, margens do lago examinadas, áreas de mata densa exploradas, mas ainda assim nenhum vestígio de Finn foi encontrado. Só uma caverna com o formato da letra F. Uma peça de roupa, nenhum equipamento.
Eventualmente, o caso chamou a atenção nacional e Finn chegou a ser apresentado em um programa britânico dedicado a desaparecimentos não resolvidos, chamado Vanished. Porém, mesmo com a exposição e O nome do cara é Finn e ele gosta de uma aventura? o aumento do interesse público, nenhuma nova pista concreta surgiu. Infelizmente, conforme os meses se passaram, as buscas por parte da polícia diminuíram, algo que fez com que o pai de Finn liderasse as buscas por conta própria. Durante 1 ano e meio, Mark retornava constantemente à região, refazia caminhos e buscava por algo que as equipes podiam ter Pô, mas não deixado tem nada rastreável desse cara, mano. passar. Foi então que uma descoberta Nem fudendo que o pai dele que encontrou o cara, depois de todos os profissionais. aconteceu. De acordo com os familiares, a Caverna mochila F, de Finn havia sido encontrada escondida de forma quase imperceptível dentro de um amontoado de Você vai morrer de celular. Caralho, pera aí, agora é verdade. Eu presetei meu destino aqui. Tem que tomar mais cuidado. arbustos próximo do lago Loch Naver. Mark nunca revelou publicamente o conteúdo presente na mochila. Contudo, a descoberta do item levou ele e o restante da família a uma teoria. Eles acreditavam que Finn teria tentado atravessar o lago como um atalho, possivelmente subestimando as condições da água. Loch Naver é conhecido por suas temperaturas Mas extremamente por que caralho ia deixar a mochila pra trás, atravessar o lago e deixar as coisas dele pra trás, caralho? Qual é a lógica disso? baixas, ou seja, uma tentativa de travessia podia resultar em um choque térmico, perda de força muscular e Às afogamento. vezes ele só foi dar um mergas mesmo, mano. O cara foi dar um tibum ali pra dar uma refrescada e se perdeu. Por alguns meses houve buscas pelo corpo, mas sem sucesso. Assim, em 2025, a família tomou a decisão de encerrar as buscas e aceitar que Finn estava de fato morto. Mas apesar dessa conclusão, muitas pessoas na internet passaram a questionar a versão do afogamento. Afinal, como um sobrevivencialista experiente como Finn cometeria um erro tão básico? Ele sem dúvidas Mas aí que tá, né, cara? Nessa situação só precisa errar uma vez. conhecia os riscos de águas geladas. Além disso, mesmo que tivesse conseguido atravessar o lago, ainda teria vários quilômetros de caminhada pela frente, o que tornaria o atalho pouco vantajoso e sem sentido. Há quem acredite que Finn É, mano, não faz assim, cara. Por que o cara ia fazer a viagem inteira de mochila, chegar lá no bagulho? Não, vou tomar um atalho aqui, vou largar tudo minhas coisas pra trás e vou nadando pra porra da cidade. possa ter encenado o próprio desaparecimento para começar uma nova vida longe de tudo e todos. O cara deu New Game Plus, talvez. Outros levantam hipóteses mais sombrias, como homicídio ou possibilidade Talvez o Finn estava buscando um novo começo. Puta que pariu. de ele ter entrado propositalmente no lago com a intenção de tirar a própria Talvez ele só era burro, pode ser também. Não saberia dizer porque eu não conhecia o cara, né? vida. Mas não há evidências suficientes para fortalecer nenhuma dessas teorias, indicando que o caso se trata de mais uma morte acidental e trágica na natureza. Confiança quebrada. Esta é Gabi Petito, uma jovem que sonhava em ser uma criadora de conteúdo, uma youtuber de viagens e exploração Brasileira? parecida com as pessoas que vimos até agora. E para isso ela deu início ao projeto de experiência Van Life, Cara, essa van aí é igualzinha a do cara que tentou me sequestrar quando era criança. transformar uma van em sua casa, cruzar os Estados Unidos, registrar paisagens naturais, parques, cidades e compartilhar tudo isso em vídeos e fotos no YouTube e Instagram. E para sua felicidade, havia uma pessoa que também queria fazer isso junto com ela, seu namorado, Brian Laundrie. Gabi conheceu Brian ainda jovem e os dois se apaixonaram rapidamente. Ok. O relacionamento foi oficializado por eles apenas em 2019. Não foi uma surpresa para seus amigos, porque eles compartilhavam o mesmo gosto por viagens, natureza e a ideia de uma vida Se tiver alguma roupa pra lavar desse cara, é bom ele ficar atento. fora do padrão esperado por suas famílias. Em O histórico até aqui não tá bom. julho de 2020, Gabi e Brian ficaram noivos e mais tarde compraram uma van, modificaram ela e no ano seguinte partiram para uma viagem pelos Estados Unidos. Inicialmente eles foram vistos por amigos, familiares e seguidores como um casal alegre e estava aproveitando a nova vida na estrada, mas foi questão de pouco tempo para que as coisas tomassem um outro rumo. Sem o conhecimento da família de Gabi, em agosto de 2021, a polícia da cidade de Moab, em Utah, foi Essa é super acionada recente. após uma denúncia de briga de casal. As investigações levaram à identificação de uma van branca e o casal em questão se tratava de Gabi e Brian. O caso foi inteiramente registrado em vídeo por câmeras corporais dos policiais. Copslop? As imagens são difíceis de assistir. Como assim, cara? Gabi aparece chorando, visivelmente abalada, assumindo a culpa por tudo. O cara morreu? Brian, em contrapartida, Não, tá aí. aparece calmo, minimiza o conflito e se apresenta como a parte racional da relação.
Embora houvesse sinais Culpa do claros quê? de abuso emocional e físico, Ah, tá. Da briga só? Acho que só estavam brigando e aí chamaram a polícia porque eles estavam brigando. E aí ela falou que ela que tava brigando e ele tava... Ah, então não aconteceu nada. Ninguém morreu. a ocorrência foi tratada como uma discussão entre casal. Gabi foi considerada a mais instável. Eles foram separados, com Brian sendo enviado para um hotel e Gabi permaneceu sozinha com a van, uma decisão policial que futuramente seria bastante criticada. Desse modo, mais tarde, os dois voltaram a se encontrar. Alguns dias depois, eles saíram para uma viagem em direção ao Parque Nacional Grand Teton. Fontes futuras indicariam que era a viagem em que Gabi planejava cortar os laços com Brian, porém as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, mensagens suspeitas foram enviadas do celular dela para seus familiares, levantando suspeitas de que não era ela quem estava escrevendo. Puta que pariu, cara. Em seguida, os Esses são os meus maiores pesadelos, cara. Receber mensagem de alguma pessoa importante pra mim e perceber claramente que não é essa pessoa que tá escrevendo. pais de Gabi perceberam que ela já não estava mais respondendo suas mensagens. Ao mesmo tempo, Brian e seus familiares se isolaram completamente. Isso fez com que as autoridades fossem acionadas e, logo na primeira tentativa de contato, os policiais notaram que a van do casal estava estacionada na casa dos pais de Brian, onde ele mesmo se mantinha isolado. Brian estava se recusando a falar com a polícia, com os pais dele informando que um advogado havia sido contratado. O caso logo ganhou a atenção da mídia e da internet, onde pessoas se movimentaram para investigar e descobrir pistas sobre o paradeiro de Gabi Petito. Assim, o primeiro avanço ocorreu quando um casal de youtubers identificou em seus vídeos antigos a van de Gabi estacionada entre algumas árvores, perto do Parque Nacional Grand Teton, em Puta Wyoming. que pariu. As autoridades imediatamente começaram as buscas na região, até que no dia 11 de setembro de 2021, o corpo de Gabi Petito foi encontrado em uma área remota do parque. A causa da morte foi oficialmente determinada como estrangulamento manual. Ela havia sido assassinada semanas antes. Pô, me pergunto quem será, né? Com a do assassinato de Gabi, Brian Laundrie conseguiu escapar de casa e desaparecer. Após uma breve investigação, seus restos mortais foram encontrados. Ele havia tirado a própria vida, se matou. mas deixando anotações em que confessava o assassinato da namorada. O caso Gabi Petito chocou o mundo. A natureza dessa história é diferente dos casos anteriores, em que pessoas tiveram suas vidas tomadas pela força da natureza ou acidente de trânsito. Mas fato é que a vida de Gabi também foi tomada por uma força da natureza, a natureza humana, que às vezes se revela violenta, perturbadora e bastante sombria. Hoje, o caso de Gabi continua a incentivar milhares de mulheres a fugirem e pedirem ajuda de relacionamentos abusivos e tóxicos. Além disso, houve mulheres que disseram terem sido incentivadas a lidar com sentimentos depressivos. Pô, e deixaram a mina sozinha com o carro e deixaram pra lá, né? Através de uma vida parecida com a que Gabi desejava ter. Atualmente, o seu primeiro e único vídeo segue postado, como um memorial por seu desejo de liberdade e vida, mas que foi destruído por uma pessoa que um dia ela havia confiado tudo. Meu Deus, que porra de nome aí? Não, cara, não é possível que o nome do caso é Should I Stay ou Should I Go? Puta que pariu. Kojima. Imagina esse é o nome da pessoa mesmo. É Jesse Koss, um brasileiro de 29 anos de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Antes de ser uma figura conhecida, trabalhou por anos como vendedor em shoppings e cursava educação física. Não conheço. E em algum ponto, ele cansou da rotina, pediu demissão, largou a faculdade e decidiu fazer uma viagem longa de Fusca pela América. A ideia surgiu depois de acompanhar relatos de viajantes e perceber que dava para sair da lógica comum de trabalho, consumo e repetição diária. A galera comemorando, aê Brasil, Brasil top 1! Vídeos de pessoas que morreram e desapareceram de maneiras trágicas. Brasileiro! Com pouco dinheiro ele comprou um Fusca 1978 que depois recebeu o nome de Dodongo. Ele vendeu algumas coisas para juntar uma grana básica e foi embora. Ao seu lado viajava também Shurastei, seu Golden Retriever. O nome do cachorro dele é Shurastei mesmo. O cachorro vinha de uma brincadeira com a música Should I Stay or Should I Go, do The Clash. Depois essa referência virou o nome do projeto, Should I Stay or Should I Go. Por isso o nome. A viagem começou em 2017. No início, o plano era mais simples. Jesse queria rodar de carro, conhecer lugares e testar até onde conseguia ir. A primeira grande meta foi Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Ele saiu do Brasil, passou pelo Uruguai, Argentina e Paraguai e voltou.
Só que esse primeiro trajeto mudou a escala da história. Depois de chegar ao sul do continente, Jesse decidiu ampliar a rota. Pra que levar o cachorro? Porra, pra não ficar sozinho, cara. É o bicho dele. Se o cachorro não tinha problema e ele cuidava bem do bichinho, tá de boa. E transformar a viagem em uma travessia até o Alasca. Foi aí que o projeto ganhou uma forma mais definida. Ele passou a registrar a rotina no carro, os problemas mecânicos... O Alasca? Alasca na puta que pariu! As paisagens, os improvisos e a convivência com o cachorro. Mano, ele quer dirigir pro Alasca? O conteúdo chamava... Como é que vai passar na América Central ali no... a atenção porque era simples, direto e tinha um elemento forte de identificação quase caricato. Um Fusca antigo, um cachorro amável ao seu lado... O Fusca aguenta? E uma viagem continental raiz. Ao longo dos anos, Jesse e Shurastei passaram por vários países da América do Sul, Central e Norte. Em diferentes momentos, passaram por países como Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala... Caralho, mano, ele passou... Esse era o plano dele ou ele fez isso aí mesmo? México e Estados Unidos. A forma de viajar era econômica e bastante improvisada. Caralho, foi longe pra porra. No começo, Jesse chegou a dormir dentro do próprio carro porque ainda não tinha muito dinheiro. Depois, o Fusca recebeu adaptações e passou a ter barraca no teto, o que permitia acampar com mais frequência. Era praticamente uma casa móvel. A pandemia de 2020 interrompeu parte do percurso. Jesse ficou um tempo parado no México, voltou ao Brasil e depois retomou a viagem quando as deixou o Fusca lá? Condições da fronteira permitiram. Quando entrou nos Estados Unidos, o projeto já tinha crescido muito nas redes sociais, inclusive no YouTube. Em maio de 2022, Jesse seguia na etapa final do trajeto. O destino era o Alasca. Mas antes disso, ele ainda precisaria chegar ao Canadá. Porém, no dia 23 de maio, a viagem terminou com a dupla se envolvendo em um acidente no estado do Oregon, Puta nos que pariu, Estados não é Unidos. possível, cara. Segundo a polícia local, Jesse perdeu o controle do Fusca, invadiu a pista contrária e bateu em outro veículo. Nessa tragédia, infelizmente, tanto Jesse quanto seu leal amigo Shurastei morreram ali mesmo no local. Esse caso virou notícia em muitos lugares do mundo, especialmente em seu país de origem, o Brasil. A reação foi imediata. A tragédia foi compartilhada por vários grupos, desde viajantes, amantes de cães, a apreciadores de carros antigos. Em poucos dias, parentes e amigos organizaram uma campanha. Cara, o maluco atravessou a América inteira com o Fusquinha aguentando firme e foi morrer nos Estados Unidos, cara. Que bosta, na moral. Campanha para trazer o corpo de Jesse dos Estados Unidos ao Brasil, uma arrecadação que chegou a cerca de $20 mil. A própria família informou que tentaria trazer os dois juntos, mas não foi possível de forma imediata. Por exigências sanitárias, Shurastei precisou ser cremado nos Estados Unidos. Cara, puta que pariu, velho. A história é muito triste. O maluco fica falando Shurastei toda hora. Galera. E as cinzas vieram depois. Em uma das mensagens publicadas pela família, a frase usada para acalmar os seguidores foi direta. Jesse voltaria para casa, e Shurastei também, ainda que mais tarde. O corpo de Jesse chegou ao país em 5 de junho de 2022, e o velório ocorreu em Balneário Camboriú, com acesso aberto ao público. Ai, chegou, cara, que time. Houve fila de fãs, presença de amigos, familiares, donos de Fusca e pessoas que tinham acompanhado a viagem apenas pelas redes. Antes disso, uma carreata com mais de 200 veículos antigos já havia sido organizada. Caralho, a carreata monstra dos Fusquinha. Quem seu... Mano, pro... Além disso, porra de máscara é essa, cara? Os antigos já havia sido organizada em Santa Catarina como... O cara tava com a máscara do... Que máscara é essa que o cara tá usando? Homenagem Achei que era o Ghostface por um momento, mas que porra é essa? Por que o cara tá usando essa porra? a dupla. Além disso, em 8 de outubro de 2022, a prefeitura... É dos Jogos Mortais. De Balneário Camboriú... É uma criança? Parecia uma... Isso é uma criança, cara. Isso é uma idosa. Em 8 de outubro... Ah, pera, não é uma máscara. Mano, parecia que ela tinha tirado uma máscara. Eu tô louco? Como... Ah, não, é só o filtro mesmo. Galera, deixa abaixo. Não parece que ela tá tirando ela levanta aqui, não parece que ela tá levantando a máscara, cara. Além disso, em 8 de outubro de 2022, a prefeitura de Balneário Camboriú inaugurou um memorial dedicado a Jesse e Shurastei em uma praça no entorno do elevado da 4ª Avenida. A cerimônia contou com parentes, amigos, fusqueiros e pessoas que levaram seus cães. No mesmo evento, a cidade também entregou um dog park batizado com o nome Shurastei. Forte. Outra homenagem veio do ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello.
Como Jesse era fã dele, Barrichello montou uma réplica do Dodongo para correr na pista durante um evento. A homenagem ganhou destaque porque partia de um desejo antigo de Jesse, ver seu Fusca ligado a esse universo automotivo que ele tanto admirava. Um fato curioso é que as postagens no canal do YouTube não pararam. Ao que parece, Jesse Ah lá, viu? De novo, valeu a pena ligar as notificações, cara. Vocês ficam me criticando. havia deixado vídeos prontos agendados, e durante semanas os inscritos receberam vídeos novos, principalmente o material gravado na famosa Rota 66, um dos trechos que ele mais sonhava em concluir. Isso foi um grande presente para os seus seguidores. Foram 10 vídeos póstumos lançados após sua morte. Isso causou um efeito peculiar. O público assistia lançamentos de uma Cara, mas aí deve ser muito... Deve bater diferente pra caralho, né? pessoa que havia morrido. Foi uma despedida emocionante e também dolorida. Por fim, Jesse, assim como outros criadores desta plataforma, marcou a audiência, deixando essa vida na Terra para fazer o que nasceu para fazer: explorar o desconhecido. Cara, mas terminou numa nota, tipo assim, foi um acidente terrível, mas terminou numa nota bonitinha, cara, uma nota emocionante. Bom vídeo, chat. Bom vídeo. Deixa eu botar aqui, link no chat pra quem quiser ver mais o canal e se inscrever. Inclusive eu. Pô, muito bom esse canal, na verdade. Muito bem editado. Maneiro. Dá pra ver se tem mais alguns vídeos desse canal pra gente ver em algum outro momento, quando tiver em um tempo aí pra gente matar. Bom vídeo, cara.